Se você pagar a mentoria errada, curso errado ou a consultoria errada, isso não só não vai te deixar rico, como também pode atrasar a sua vida em muitos anos. E se você acha que eu estou exagerando, fica aqui comigo porque eu vou te mostrar exatamente como pessoas inteligentes, esforçadas e cheias de potencial estão se sabotando financeiramente por confiar cegamente em cursos, mentores e consultores. Isso aqui não é papo motivacional, é sobrevivência estratégica, então presta muita atenção. Mas antes de continuarmos, aproveita e já deixa aqui o seu like e se inscreva aqui no meu canal, porque olha, esse tipo de conteúdo não estou colocando aqui para te agradar, é para te proteger de um erro que pode custar muito caro. Bom, agora, deixa eu começar com uma história que parece piada, mas explica melhor do que qualquer teoria o que está errado com boa parte do mercado de consultorias, mentorias e até mesmo cursos hoje em dia. Imagina só, um pastor simples no meio de um campo seco, cuidando de um rebanho enorme de ovelhas. Silêncio, vento, vida tranquila, de repente surge uma nuvem de poeira no horizonte. Um SUV preto de luxo encosta. Desce um sujeito de terno caríssimo, um relógio absurdo, um Rolex, óculos escuros. Ele chega e fala: pastor, se eu te disser exatamente quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma delas? O pastor aceita. O cara abre um notebook, puxa a antena, conecta satélite, gráficos, mapas, planilhas, faz um show tecnológico. 2 minutos depois ele solta: você tem 1.232 ovelhas. O pastor fica impressionado e deixa ele escolher uma. O sujeito entra no meio do rebanho, pega um animal ali, coloca no carro e se prepara para ir embora. Mas antes de sair, o pastor grita: e se eu adivinhar a sua profissão, você me devolve isso aí? O cara topa. O pastor responde: você é consultor. Aí o sujeito trava, né? Como você sabe? Aí o pastor disse: você chegou num carro caríssimo para me dizer uma coisa que eu já sabia, não resolveu nenhum problema meu, não melhorou nada na minha vida, só usou tecnologia, deu um show e ainda por cima você pegou meu cachorro. Vai, engraçado? Né? Mas também é exatamente o que acontece com milhares de pessoas todos os dias pagando caro por orientação que muitas vezes não entende a realidade delas. E agora vem uma pergunta que é desconfortável: você está pagando por clareza ou por espetáculo? Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar quando mentorias, cursos e consultorias valem ouro e quando são apenas uma armadilha bonita para você. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou falar sobre um erro que pode ser fatal, que é transformar o seu mentor em um oráculo. Aqui está um erro que destrói mais vidas do que falta de dinheiro, falta de talento ou falta de oportunidade, que é tratar mentor como se fosse um oráculo infalível. A maioria das pessoas não quebra empresas, não quebra a carreira por conta de uma mentoria, mas porque desligou o cérebro depois de pagar por ela. Funciona assim: você investe um valor alto, dói no bolso e automaticamente seu cérebro tenta justificar aquilo. Aí ele pensa: se eu paguei cara, esse cara tem que estar certo, ele entende, ele sabe tudo. E a partir desse momento, uma coisa perigosa pode acontecer. Você para de questionar, para de filtrar, para de testar em pequena escala, para de adaptar a sua realidade. Você simplesmente obedece, você fala amém. E isso é o início de um possível desastre, porque mentor bom não é aquele que te dá respostas prontas. Mentor bom não é aquele que diz exatamente o que você deve fazer em cada passo. Mentor bom, presta atenção, é aquele que muda a forma como você enxerga o problema. Ele te dá uma lente nova, ele amplia a sua visão, ele te ajuda a fazer perguntas melhores. Ele não decide por você, você que decide. Ele não carrega o risco por você, ele não vive a consequência por você. Ele só te mostra possibilidades. Quem escolhe é você, quem banca é você, quem quebra a cara ou se dá bem é você. E aqui entra outra parte que não é legal de ouvir, né? O mercado está entupido de gente vendendo mapas definitivos, fórmulas secretas, métodos infalíveis, esse é de doer, e o passo a passo que funciona para qualquer pessoa. Isso é só uma mentira bonita, tá? É uma mentira extremamente sedutora para quem está desesperado, porque ela conversa direto com a parte mais preguiçosa do seu cérebro, a parte que quer terceirizar decisões difíceis.
a parte que é alguém dizendo exatamente o que fazer, para não ter que pensar, para não ter que errar e não ter que assumir responsabilidade. Só que é o seguinte, meu amigo, a realidade não funciona assim. O que funciona para uma pessoa pode destruir outra. O que funcionou em 2019 pode falhar miseravelmente nos dias de hoje. O que deu certo para alguém com capital, equipe e rede de contatos pode simplesmente quebrar quem está começando do zero. Contexto é tudo, momento de vida é tudo, estrutura financeira é tudo, perfil psicológico é tudo, energia emocional é tudo, mercado local é tudo. Quando você ignora isso e simplesmente copia a estratégia do seu mentor, o consultor, como se estivesse copiando uma receita de bolo, você não está aprendendo, você está apostando. E aqui vai um choque que pouca gente tem coragem de falar e de ouvir. Se você quebrou seguindo o conselho de um mentor, a culpa não é dele, é sua. Porque você terceirizou a sua responsabilidade, você entregou o volante da sua vida para alguém que não vai pagar a conta que deu errado ou que poderia dar errado. Você tratou uma opinião como verdade absoluta. Você trocou o pensamento crítico por obediência confortável. E sabe por que isso é tão perigoso? Porque quando dá errado, você não aprende a lição certa. Ao invés de pensar, eu deveria ter validado, testado pequeno, ouvido mais uma fonte, você pensa, mentoria não presta, ninguém presta, isso não é para mim. E aí você se fecha justamente para aquilo que poderia te ajudar, se fosse usado do jeito certo, claro. Mas presta atenção nisso. Mentor não é Waze, não é GPS que te leva direto ao destino. Mentor é mapa, e mapa nenhum anda por você. Mapa nenhum sente o terreno por você. Mapa nenhum muda de rota quando a estrada desaba. Quem faz isso é você. Você está dirigindo a sua vida. Então, se você já está pensando em fazer uma mentoria, um curso ou contratar um consultor, grava essa regra na sua cabeça. Nunca entregue o seu cérebro para uma única fonte. Nunca trate ninguém como dono da verdade. Nunca poste tudo sem testar pequeno. Nunca confunda experiência alheia com garantia de resultado. E fica comigo, porque agora eu vou te contar uma história real que mudou completamente a forma como eu uso mentores e cursos e consultorias até hoje. E pode te poupar anos de erro, frustração e muitas vezes, dinheiro jogado fora. Agora eu vou te contar a história real mesmo, que me custou anos e depois me salvou de repetir o erro, tá? Bom, teve uma fase em que eu estava numa encruzilhada clássica de empreendedores. Eu já tinha um negócio físico funcionando, faturando, pagando as minhas contas. E ao mesmo tempo, surgiu uma oportunidade de criar um negócio online. Na época, isso ainda era mato alto, estava começando a internet, eu não entendia nada. E aí entrou um personagem-chave. Eu tinha um mentor, um cara absurdamente experiente. Ele tinha criado uma das primeiras lojas online do Brasil e vendido para milhões. E também, depois ele vendeu por milhões para uma empresa americana. E ele era um oráculo para mim de empreendedorismo. Um dia ele sentou comigo e falou, com o conhecimento que você tem, e com o conteúdo que você tem, você podia montar um negócio digital. Aí eu pensei, quem eu sou para discordar desse cara? Comecei com tudo no digital, aprendendo do zero, errando, testando, copiando o que ele fazia, seguindo cada conselho como se fosse uma escritura sagrada. E ele era super bem intencionado, só que tinha um problema. Eu estava tentando tocar 2 negócios ao mesmo tempo, o físico e o online. E aí veio uma crise minha interna, não dá para fazer os 2 direito, vou ter que escolher um. Aí fui falar com o meu mentor, e ele foi direto e reto, olha, negócio online é o único que vai escalar, pode escalar muito. Se eu fosse você, focava 100% nele e largava o outro. Sabe o que eu fiz? Segui cegamente, sem segunda opinião, sem validar com ninguém, sem plano B, sem pensar melhor, simplesmente confiei e pulei porque eu confiava nele, e é para confiar mesmo. O digital até cresceu por um tempo, mas aí começaram a surgir gargalos, problemas que eu não previa, mudanças de mercado, até que eu percebi uma coisa dolorosa. Aquilo que eu larguei estaria melhor hoje se eu tivesse continuado. Eu engoli o orgulho, mudei de rota, reduzi o digital, retomei o físico, e olhando hoje para trás,
Foi a melhor decisão que eu fiz naquele contexto. E eu fiz sozinho. E a lição ficou gravada em pedra para mim. Eu não errei por ouvir um mentor, eu errei por ouvir só um. Eu não errei por buscar ajuda, eu errei por tratar uma opinião boa como verdade absoluta. E não é assim que funciona. Bom, agora eu vou falar da regra de ouro. Nunca entregue seu cérebro para uma única pessoa, para uma única fonte. Aqui está a regra que pode literalmente salvar a sua vida financeira, o seu negócio, sua carreira e anos do seu futuro. Use mentores, cursos, consultorias, livros, vídeos, podcasts, tudo que puder para aprender. Mas nunca, em hipótese alguma, entregue o seu cérebro para uma única fonte. Esse é o tipo de erro que parece pequeno no começo, mas cobra juros gigantescos ao longo do tempo. O problema não é aprender com alguém. O problema é transformar uma pessoa em verdade absoluta, como eu já falei antes. O problema é achar que porque alguém tem mais dinheiro, mais seguidores, mais autoridade, tem um negócio impressionante, tudo que ele fala serve exatamente para a sua realidade. Não serve, nunca serviu e nunca vai servir. Você precisa aprender a fazer 3 coisas que quase ninguém faz. Primeiro, filtrar, comparar e testar em pequena escala. Filtrar significa entender que nem tudo o que um mentor fala é para você agora, nesse momento da sua vida. Comparar significa ouvir outras visões, inclusive visões opostas, para não cair numa bolha mental. E testar em pequena escala significa nunca apostar tudo de uma vez só, numa única estratégia, numa única decisão ou numa única grande virada. Raciocina comigo. Quando você vai reformar a sua casa, trocar de carro ou contratar qualquer serviço relevante, você fecha com o primeiro orçamento que aparece? Claro que não. Você pede 2, 3, às vezes 4. Você compara preço, qualidade, prazo de entrega e reputação. Você pergunta para conhecidos, você pesquisa, você tenta reduzir o risco. Agora me explica, por que quando o assunto é a sua vida inteira, o seu dinheiro, o seu negócio, o seu futuro, você resolve agir da forma mais burra do que agiria numa simples troca de celular ou de contratar um pedreiro? Se você consome um único curso e segue tudo cegamente, você não está sendo determinado, você está sendo ingênuo, você está apostando a sua vida numa roleta. E o pior, você ainda se convence de que isso é comprometimento, quando na verdade é preguiça mental disfarçada de fé. E aqui vai um choque que também pouca gente aguenta tomar. O resultado final é sempre seu. Sempre. Se der certo, o mérito é seu. Não é do mentor, não é do curso, não é do método. Foi você que executou, foi você que arriscou, foi você que bancou. Agora, se der errado, o prejuízo também é seu, meu amigo. Quem perde o dinheiro é você. Quem perde o tempo é você. Quem fica frustrado é você. O mentor vai dormir tranquilo com o seu dinheiro no bolso. Ele não vai perder uma noite de sono por causa da sua decisão. É por isso que você precisa parar de buscar alguém que decida por você. Isso é mentalidade de criança. Criança pergunta o que fazer, adulto pergunta como pensar melhor. Busque mentores que te ajudem a decidir melhor, não que decidam por você. Busque pessoas que expliquem o porquê por trás das estratégias, não só como você executa. Busque gente que te mostre riscos, não só promessas. Busque visões que te incomodem, não só aquelas que confirmam o que você já realmente quer ouvir. E aqui está um teste simples para você usar a partir de hoje. Olha só, toda vez que alguém te vender uma solução como a única, a definitiva, a infalível, a que funciona para todo mundo, ligue o alerta vermelho, aí o pisca vermelho na sua cabeça. Isso não é autoridade, isso é marketing agressivo em cima da sua insegurança. Se você quer crescer de verdade, adote a seguinte postura: eu vou aprender com todo mundo, mas obedecer cegamente a ninguém. Eu vou ouvir conselhos, mas vou tomar as decisões. Eu vou testar pequeno antes de apostar grande. Eu vou errar, mas eu vou errar rápido e vou conscientemente e não por lavagem cerebral. E vou corrigir rápido. Porque no fim das contas não existe mentor que salve alguém que não quer pensar. E não existe erro mais caro do que terceirizar o próprio cérebro e o próprio futuro. Bom, agora eu vou explicar
quando a mentoria vale ouro e quando também ela é uma bomba para você. Agora, ó, presta atenção, porque isso aqui pode te poupar dezenas de milhares de reais e principalmente anos de frustração. Mentoria vale ouro quando ela resolve um problema específico que você já tem agora. Não quando ela promete transformar sua vida inteira em 30 dias. Não quando ela vende um novo você embalado em frases motivacionais. Não quando ela tenta te convencer de que tudo vai mudar só porque você entrou num grupo exclusivo de WhatsApp ou num Zoom semanal. Mentoria de verdade funciona quando ela entra exatamente no ponto onde você está travado hoje. Um gargalo claro, um problema concreto, alguma coisa que, se for destravado, gera resultado mensurável. Mais vendas, mais lucro, mais eficiência, mais clareza, mais velocidade. Não autoestima inflada, tá? Não sensação de pertencimento a grupos, não dopamina de palco. Mentoria vale ouro quando ela te dá clareza, estrutura simples e feedback honesto. Quando alguém olha para o que você está fazendo e fala: isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui é desperdício de tempo, isso aqui é risco demais para o seu momento atual, isso te ajuda. Mentoria boa não é gentil, ela é útil, ela não passa a mão na sua cabeça, ela corta o seu ego quando precisa, ela te impede de cometer erros óbvios que você está prestes a cometer só porque está emocionado demais para enxergar. Mentoria vale ouro quando ela te desacelera no momento certo. Quando você, olha só, quando você quer apostar tudo numa ideia mal testada e alguém fala: calma, primeiro testa pequeno, primeiro valida, primeiro protege o que você já tem. Ok, ótimo, mentoria boa não te empurra para o precipício só porque você está animado para pular. Ela te puxa de volta quando você está prestes a confundir coragem com imprudência. Agora, deixa eu te dizer a parte que quase ninguém fala. Mentoria vira uma bomba para você quando ela vem de fantasia. Presta atenção. Quando ela ignora completamente a sua realidade financeira, sua estrutura emocional, seu momento de vida, seu nível de habilidade e o seu contexto. Quando ela promete algum atalho mágico, desconfie. Quando ela transforma exceção em regra, quando ela te faz acreditar que você está em um módulo secreto e vai aprender um monte de coisas para ficar rico. Mentoria é bomba quando ela cria dependência emocional, quando você sente que não consegue mais decidir nada sem perguntar para o seu mentor. Quando você entra em pânico só de pensar em seguir sem aquele grupinho do WhatsApp, isso também é um aviso. Quando a sua autoconfiança começa a depender mais da aprovação do mentor do que dos seus próprios resultados, isso é assustador. Isso não é crescimento, isso é transferência de poder. E sempre termina mal. E aqui vai um alerta que pode salvar a sua pele. Se o mentor nunca te confronta, nunca te desacelera, nunca te manda testar pequeno antes de apostar grande, cara, foge. Se tudo é sempre vai dar certo, confia, se joga, quem não arrisca não petisca, isso não é mentoria, isso é torcida organizada, disfarçada de estratégia. Mentoria séria fala de risco, fala de probabilidade, fala de cenários ruins, também fala dos bons, claro, mas tem que falar do plano B, fala de limites, fala de timing. Ela não te trata como protagonista de um filme motivacional, ela te trata como gestor da sua própria vida. E aqui vai o teste final para você aplicar antes de entrar em qualquer mentoria ou curso. Essa pessoa está tentando te deixar mais independente ou mais dependente dela? Ela te ensina a pensar melhor ou só te manda obedecer melhor? Ela te entrega lógica ou te entrega frases prontas? Que mentoria boa te torna mais forte sem ela. Mentoria ruim te deixa fraco sem ela. Se você entender isso agora, meu amigo, você não vai só escolher mentores melhores, você vai evitar cair em armadilhas, muitas vezes caríssimas, que estão disfarçadas de grandes oportunidades. Agora, eu vou falar sobre o jogo real. Como usar mentores sem se sabotar. Presta atenção. Agora vem a parte que quase ninguém ensina, porque isso não dá palco para ninguém, tá? Não vem de milagre e não cria dependência. O jogo real não é ter um mentor. O jogo real é saber usar mentores sem se autodestruir no processo.
Porque mentoria não é muleta, não pode ser. Ela é uma ferramenta, e ferramenta mal usada machuca a mão. A primeira regra é simples, mas é ignorada por 90% das pessoas. Nunca tome uma decisão grande ouvindo uma única fonte, eu já falei isso antes. Nunca faça isso. Se você vai mudar de carreira, investir pesado, fechar um negócio, abandonar uma coisa que já funciona ou apostar sua reserva financeira em uma nova ideia, você precisa ouvir pelo menos 2 ou 3 visões diferentes. Não para confundir sua cabeça, mas para forçar o seu cérebro a sair do modo obediente e entrar no modo crítico. É exatamente como pedir um orçamento para fazer alguma coisa. Você não fecha com o primeiro encanador que aparece, por mais simpático que ele seja. Você compara preço, método, prazo, risco e garantia. Com a sua vida financeira deveria ser ainda muito mais rigoroso, concorda? Bom, a segunda regra é: tudo que você aprender, teste em pequena escala antes de apostar grande. Isso aqui, separa o adulto do adolescente financeiro, tá? Se alguém te ensina uma estratégia nova, você não joga todo o seu dinheiro nela. Você testa com 5% do seu orçamento, 10%, muitas vezes 20% no máximo. Você valida no mundo real. Você mede o resultado, você observa o impacto emocional, operacional e financeiro principalmente. Aí você ajusta. Só depois disso você escala. Quem pula essa etapa não está seguindo mentoria, está jogando roleta russa com a própria vida. A terceira regra é criar sempre um plano B, sempre. Qual é a sua saída se isso der errado? Quanto tempo você aguenta sem retorno? Qual é o prejuízo máximo aceitável? O que você faz se o mercado mudar? O que você faz se a sua energia acabar no meio do caminho? Mentoria boa não elimina risco, ela só torna o risco mais inteligente. Se alguém te empurra para uma decisão sem plano B, isso não é coragem, isso é irresponsabilidade. Bom, a quarta regra é separar opinião de dado. Isso aqui muda tudo, tá? Presta atenção. Opinião é: eu acho que vai dar certo. Dado é: isso funcionou assim, com esse custo, para tal pessoa, nesse tempo, nesse cenário. Quando você começa a fazer essa distinção, metade das promessas mágicas cai por terra. Pergunte sempre: isso funciona para mim agora, no meu momento financeiro, no meu nível de habilidade, no meu tempo disponível, no meu perfil psicológico? Porque uma coisa pode ser brilhante para alguém e ser suicídio financeiro para você. Bom, agora vem a parte mais difícil e a que mais destrói gente boa. Esteja disposto a mudar de rota sem ego. Errar não é o problema, insistir por orgulho é. O verdadeiro fracasso não é tomar uma decisão ruim, é continuar nela só para não admitir que errou. Isso é burrice. O ego faz as pessoas perderem anos tentando provar que estavam certas, ao invés de ganhar dinheiro mudando rápido de direção. E aqui vai um choque que você precisa ouvir. Você não é especial, você vai errar. Todo mundo erra. O diferencial não é evitar erros, é errar barato, errar rápido e errar aprendendo. Cada erro bem usado vira um degrau, cada erro idolatrado vira um buraco. Quando você transforma erro em dado, você sobe de nível. Quando você transforma erro em identidade, você é o erro, você afunda. O jogo real é esse: usar mentores como aceleradores e não usar como donos da sua vida. Usar cursos como mapas, não como destinos. Usar consultores como faróis, não como pilotos. Você sempre continua no volante, sempre. Se você entender isso agora, você nunca mais vai quebrar por seguir conselho errado. Você vai errar menos, perder menos dinheiro, ganhar mais clareza e crescer muito mais rápido do que 99% das pessoas que ainda estão procurando alguém para decidir pela vida delas. Fica aqui comigo, já estamos acabando. Fica comigo até o final, porque na próxima parte eu vou te mostrar o critério exato para escolher um mentor que vale cada centavo. E como identificar em minutos os que só vão sugar o seu dinheiro, sua energia, seu tempo. Bom, agora eu vou falar uma verdade que decide se você vai crescer ou vai quebrar. Presta atenção. Mentorias, cursos, consultorias valem a pena sim, mas só para quem pensa por conta própria. Não existe decisão perfeita, óbvio, existe decisão ajustada no tempo certo. Use tudo que puder para aprender mais rápido, mas nunca terceirize a sua responsabilidade. Bom, e
Se esse vídeo te poupou de um erro caro, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que está prestes a enfiar dinheiro em alguma coisa e que pode se dar mal. Porque no final das contas, sucesso de verdade não vem de seguir gurus, vem de aprender a pensar melhor, você que decide. Bom, e se você ficou até aqui é porque já está na frente de 99% das pessoas. Agora é só não se sabotar, toma cuidado, tá bom? E apenas para completar, se você tiver que guardar uma coisa de tudo que eu falei aqui, presta muita atenção. Isso é só para quem chegou aqui no finalzinho do vídeo. Se você tiver que guardar alguma coisa de tudo que eu falei aqui, guarde o seguinte: nunca entregue a sua vida para ninguém. Nunca deixe ninguém, nunca decida em cima de um caminho pronto dado por uma única pessoa. Você tem que entender opções, entender caminhos e tomar a decisão que mais pareça correta para você. E se ela não der certo, tá tudo bem. Você tem que aprender com isso e mudar muito rápido, porque o que der errado é sua responsabilidade, porque você que decidiu. Sempre lembre-se, a vida é sua, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!